até o versículo 12. Atos capítulo 20, versículo 7 até o versículo 12. Eu quero pregar sobre um jovem chamado Eutico. Glória a Deus. Ele está ali, vamos ler aqui, e a gente pode ler todos juntos. Atos capítulo 20, versículo 7 até o versículo 12. E no primeiro dia da semana, ajudando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e prolongou-se a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes do cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, sentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, e abraçando-o, disse: não vos perturbei, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiram. E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Amém? Irmãos, para a gente contextualizar um pouquinho a palavra de Deus, para que a gente possa aprender um pouquinho com ela também, né? Primeira coisa que nós podemos fazer aqui é que era um domingo. A Bíblia fala que era o primeiro dia da semana. Então esse versículo aqui nos mostra um pouquinho que o dia em que eles se reuniram para adorar juntos e partir o pão, já havia migrado, já havia mudado, especialmente entre os gentios, porque Paulo aqui, ele estava em Troade, já havia mudado do sábado para o domingo. Eles estavam se reunindo ali no domingo. E eles se reuniram ali naquele lugar para fazer algo que nós fizemos na semana passada, ou seja, eles se reuniram para o momento da ceia. E naquele culto de ceia, eles estavam ali e Paulo começou a falar, mas algo muito interessante, porque a Bíblia faz questão de dizer que o local estava muito bem iluminado, estava claro, estava fácil de ver. Então nós vemos isso de maneira bastante clara no texto que nós acabamos de ler. Mas havia um jovem ali naquele lugar, um jovem cujo nome era Eutico. E quando nós começamos a estudar, nós vamos ver que este jovem era um adolescente, provavelmente. Ele devia ter em torno de uns 14 para 15 anos. E ele estava ali, e a passagem desse jovem nos traz algo muito importante acerca de nós estarmos vigilantes, porque estarmos vigilantes é algo muito importante para a nossa conduta cristã. A Bíblia nos fala muito claramente quando ela diz assim: olha, vigiem e orem para que não caiam em tentação. Ela nos fala muito sobre isso. E quando eu olho para este jovem, eu vejo algumas características muito importantes na vida de alguém que está distraído, sem prestar atenção às coisas que estão acontecendo ao seu redor. Esse jovem estava assim. Paulo estava ali pregando, e o que ele vai fazer? Ele vai para a janela, e ali ele se senta. E enquanto Paulo estava pregando, ele estava olhando, e quem sabe o que ele estava olhando? Quem sabe ele estava olhando para a rua à frente do lugar onde ele estava, quem sabe ele estava olhando para uma paisagem rural, no lugar onde ele estava. Nós não sabemos, mas o fato é que ao invés de olhar para dentro, ele olhou para fora. Isso nos traz uma ilustração muito interessante e muito forte. Paulo era quem estava pregando, mas ele não estava dando voz, não estava dando ouvidos àquilo que Paulo estava falando. Era o apóstolo Paulo, era alguém gabaritado, mas a palavra, ela se demorava, ela estava demorando. Sabe, quem sabe fosse uma noite de lua cheia, ele até pudesse olhar ao longo, porque ele estava na janela, no terceiro andar. E essa é mais uma característica muito interessante: não eram muito comuns os lugares onde havia um terceiro andar. Nós estivemos em Recife, lá nós estivemos olhando aqueles prédios construídos no século XVI, século XVII, com 5 andares, por exemplo. E a gente já começa a imaginar a dificuldade que era fazer aquilo naquele tempo, porque não havia betoneira, não havia
nada disso, eles tinham que levar tudo para cima nas costas. Mas nesse tempo era mais difícil ainda. E ele se senta na janela e ele não dá muita importância àquilo que Paulo está falando. E a prova disso, meus irmãos, é que enquanto o fogo pegava lá dentro, enquanto a pregação, a ministração da palavra de Deus, glória a Deus, acontecia lá dentro, pela boca do apóstolo Paulo, todos estavam ali muito atentos àquilo que estava sendo falado, porque nos dá indício de que Paulo nunca mais voltou àquele lugar, ou seja, ele estava se despedindo, e ele pregava longamente, certamente porque alguns irmãos, quem sabe, diziam assim: Paulo, continua pregando, porque nós não teremos mais outra oportunidade de ouvir a palavra de Deus através de você. Então Paulo continua pregando, mas aquele jovem, ao invés de ouvir aquelas palavras, ao invés de sentir o fogo do Espírito Santo no seu coração, ao invés de se estar cheio da presença de Deus, o que é que acontece com ele? Pega no sono e dorme e cai no terceiro andar. Quem sabe quando Paulo estava pregando, o que ele estava pensando? Cuidado com as distrações, meus irmãos. Cuidado com as coisas que te afastam dos caminhos do Senhor, que te tiram pouco a pouco dos caminhos do Senhor. Sabe uma coisa que eu aprendi na minha vida cristã, é que o diabo não chega e te pega de uma hora para outra e te leva embora. Porque ele sabe, ele aprendeu que é muito fácil de levar alguém bem devagar, bem aos pouquinhos, do que levar de uma vez. Tome cuidado com isso. Eu caiu após cochilar. Ao olhar para fora, sua atenção às coisas de Deus foram diminuindo, pouco a pouco elas foram diminuindo, e pouco a pouco ele vai pegando no sono, e pouco a pouco ele vai dormindo. Por isso que a gente não deve orar, né? Senhor, abençoa a minha noite de sono, amém, né? E já se foi. Não ore deitado, ore buscando a presença do Senhor. Vamos analisar então um pouquinho do que esse texto quer falar para nós agora em detalhes. Primeiro detalhe: assentado na janela. Irmãos, quando nós vemos aquela passagem ali que diz que o local estava muito bem iluminado, eu li até um comentarista que dizia assim: não, pelo fato de haver muitas velas ali, então havia muita fumaça, e certamente aquela fumaça deu sono, e eu fui obrigado a discordar dele, porque se desse sono nele que estava na janela, imagina quem estava lá dentro. Então essa não foi a razão. E a primeira coisa que, quando me vem essa razão que algumas pessoas tentam dar para eu costumo ver que muitas vezes nós damos razões aos nossos afastamentos do Senhor que não são plausíveis. Nós colocamos uma culpa em Deus que não é dele, mas que é nossa. Nunca é do Senhor a culpa quando nós nos afastamos dele. Ah, porque eu moro longe da igreja, ah, porque eu moro perto da igreja, ah, porque o culto é muito cedo, ah, porque o culto é tarde, ah, porque o culto é de manhã, ah, porque o culto é de noite. Irmãos, quem quer, faz. Quem quer, vai. Quem quer a presença do Senhor, quem anseia pela presença do Senhor, vai. Eu lembro que quando eu me converti ao Senhor, eu não estou falando isso para me vangloriar, mas eu falo isso para a glória de Deus. Irmãos, eu pegava o ônibus e eu tinha que viajar muito, todos os dias. Então eu não voltava para casa. Eu ia para o culto de manhã, para a escola dominical. Quem era que teve escola dominical de manhã? Né? Eu ia para o culto, para a escola dominical de manhã, e eu assistia ali, e a escola dominical forjou aquilo que eu sei de Bíblia. E aí eu ficava lá, e às vezes alguém me dava almoço, às vezes alguém não dava almoço, tudo bem. Eu ficava lá até a noite. E isso era uma bênção, sabe? Mas não era fácil de ir. Quando você quer, você tem os motivos todos para ir ou para voltar. Então, queridos, quem quer, faz. E Paulo estava ali, Paulo prolongava a mensagem, porque ele ia partir no dia seguinte, verso 7 fala isso. E até é possível que o jovem, quem sabe, estivesse cansado por algum motivo, mas aqui eu vou dar uma outra prova de que ele não estava cansado. Que dia era da semana? Qual era o dia?
Primeiro, qual é o dia que o judeu descansava? Sábado. Então eu não estava cansado, porque ele tinha descansado no dia anterior, ele não podia trabalhar, então ele estava completamente descansado. Não é mais um motivo também, né? Então, queridos, a janela aqui simbolizada, ela representa um lugar que não devemos nos assentar para assistir a palavra de Deus, porque quem está ali na janela nem está dentro, nem está fora. Espiritualmente denota uma pessoa que está dividida entre as coisas de dentro da igreja e entre as coisas lá de fora. No meu tempo de jovem, a gente dizia assim que era um crente imundo, que tinha o pé na igreja e o pé no mundo, né? Uma hora estava lá e uma hora estava cá. E quando nós começamos a olhar, queridos, as coisas lá para fora, é muito tentador, porque tem tantas coisas boas lá fora. A grama do vizinho sempre vai parecer mais verde, as coisas que o outro tem sempre vão nos atrair mais. Muito seguidamente as pessoas fazem comparação da sua vida com a vida das outras pessoas, com a vida que as outras pessoas sem Cristo às vezes têm. Dizem que não entendem como é que o ímpio pode ser rico e o justo pobre, porque a visão de que quem tem tais pensamentos não está completamente arraigado na palavra de Deus. Não se deixe pensar nisso. Jesus não veio para você enriquecer, Ele veio para te dar vida em abundância. Aleluia. Ele veio para te encher de vida. Jesus, Ele não veio para que a gente ficasse rico, Ele não morreu por isso. Por isso que eu não concordo muito assim, dê que você dê tanto, que você vai receber tanto. Quem já viu isso? Sabe, às vezes a gente vê uma pregação completamente voltada e centrada no homem, naquilo que as pessoas podem ganhar. Mas o Salmo 37, versículo 1 e 2 diz assim: olha, não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Talvez eu pensasse que um homem em vestes surradas não fosse digno da sua atenção. Paulo era assim. Não sei sinceramente o que levou esse jovem a olhar para o mundo, enquanto um dos maiores pregadores da história do cristianismo estava falando, mas ele olhou. E aqui a gente vê outra coisa, irmãos. Não importa quem está pregando aqui em cima, pode ser o maior pregador deste país, pode ser um homem de mãos surradas. Quando o Espírito Santo de Deus quer falar, Ele fala. Quando você dá lugar, Ele fala. Quando você busca a presença de Deus, Ele fala. Quando você quer sentir a presença de Deus, você dobra os teus joelhos, você busca a presença do Senhor, lá na tua casa, no teu quarto, na tua sala, no teu carro, onde você estiver, e o Espírito Santo de Deus, aleluia, vai se manifestar, porque Ele é o Senhor. Então não adianta, a gente não pode dar desculpas para que o Espírito de Deus não se manifeste, porque o Senhor opera em nós o seu querer e o seu efetuar. Mas busquemos, irmãos. Se a gente não buscar, a gente não vai encontrar. A palavra de Deus diz assim: vocês me buscarão e me encontrarão. É uma promessa. Vocês me buscarão e me encontrarão. É uma promessa. Mas tem uma condicional: quando me buscarem de todo o coração. E aí eu faço uma pergunta para você que está aqui, você que está em casa: você busca o Senhor de todo o teu coração? É de todo o teu coração que você busca a presença do Senhor? Ou é mais ou menos tipo oração de fim de dia? Senhor, obrigado por mais um dia. O Senhor sabe que eu estou cansado, né? Então, boa noite, Senhor, em nome de Jesus, amém. Não houve uma busca. Você não vai encontrar. Não tem jeito. Não há jeito. Não tem como. Se pode ser da denominação que for, você pode ser do pastor que for, daqueles pastores famosos que estão por aí, que pregam muito bem, eu louvo a Deus pelas suas vidas, ou você pode ser um pastorzinho simples, mas não vai ser. Você sabe quais as maiores experiências de vida cristã que eu tive? Em igreja de chão de madeira, de banco sem encosto, com irmãos que não sabiam ler,
ministrando às vezes lá na frente, pegando o violãozinho, ou às vezes cantando a capela, e o Espírito Santo de Deus descia, aleluia, e não havia como não se emocionar pela presença de Deus naqueles lugares. Igreja pequena onde Deus falava, igrejas onde o Senhor quer se manifestar. Ele quer se manifestar na tua vida, sabe por quê? Porque Deus não tem relacionamento com multidão, Ele tem relacionamento com pessoa, Ele tem relacionamento um a um. Ele olha para você, Ele conhece teu nome, Ele sabe quem você é, Ele sabe de onde você veio, Ele sabe se você esteve bem, esteve mal, se você se alegrou, se você reclamou, se você estava triste, se você estava feliz, se você estava com dor, se você não estava com dor. Ele conhece você, Ele está trabalhando com você para que você cresça e experimente mais dele, se você o buscar de todo o coração. Senão você não vai encontrar. Eu posso parar por aqui, porque não há outra maneira de buscar, se não for em espírito e verdade, se não for de todo o coração. Não há outra maneira de encontrar o Senhor, não tem como. Então eu dormiu quando Deus estava falando, não era quando Paulo estava falando. E essa é o primeiro erro que a gente tem. Versículo 9 diz que ele foi vencido pelo sono. Se não fosse suficiente a acertar-se a janela, esse jovem cometeu um erro mais grave ainda. Ele deixou ser apanhado por um profundo sono durante o culto. Deus é quem estava falando. Como você ia se sentir, querido, se você estivesse falando com alguém e essa pessoa simplesmente pegasse no sono? Há pessoas que têm facilidade de dormir durante a mensagem, mas isso às vezes se deve ao cansaço do dia. Mas às vezes se deixa de receber a bênção. Mas dormir na janela da vida espiritual é ainda mais sério. Imagine a questão alertas dentro da igreja. O inimigo está sempre investindo contra nós. O que dizer quando nós estamos divididos entre as coisas pecaminosas e ainda somos apanhados no profundo sono espiritual? Queria contar uma história para vocês. Talvez eu já contei, talvez você já ouviu, mas se você não ouviu, preste atenção. Uma vez os discípulos de um homem de Deus, eles estavam sendo treinados, capacitados por ele. E para que eles entendessem melhor uma mensagem bíblica, eles chegaram até o seu pastor e perguntaram: pastor, a palavra de Deus diz assim, encham-se do Espírito, mas nós estamos muito curiosos sobre como nós podemos fazer isso. E o pastor disse assim: olha, eu vou mostrar para vocês como é fácil vocês se encherem do Espírito. É só vocês pegarem essas 3 peneiras, e deu uma para cada um daqueles 3 jovens, e disse assim: vão até o rio e enchem uma peneira de água. E eles: como que eu vou encher uma peneira de água? Então eles foram lá e tentavam, e colocavam a peneira dentro da água. Vocês conseguem imaginar, né? Uma correnteza, uma aguinha limpinha, e eles botando a peneira dentro da água e tirando para fora, e não enchiam. E tentaram botar a mão por baixo da peneira, vazava pelos lados. E tentaram botar uma camisa por baixo da peneira e vazava pelos lados. E aí de repente o primeiro disse assim: pastor, está me fazendo burro, eu vou embora. E foi embora. E os outros 2 continuaram. E tentavam de tudo que é jeito. E o segundo dizia assim: tem razão, o pastor está me fazendo de burro, está fazendo nós 3 de idiotas, eu vou embora. E o terceiro continuou, aí ficou por umas 2 ou 3 horas tentando encher a água da peneira. Até que no final ele olhou para o pastor e disse assim: olha, pastor, eu não sei como encher a peneira de água. Então o pastor falou para ele: coloque a peneira dentro da água. Ele colocou. Ele pensou: agora vai falar alguma palavra secreta, e quando eu tirar a peneira vai estar cheia de água. Puxou. Pastor, não deu certo, não deu certo. Coloca a peneira na água de novo. Como é que está a peneira agora? Agora está dentro da água, está cheia de água. Pois é, você só vai conseguir manter a peneira cheia de água enquanto ela estiver dentro da água. Você só vai conseguir ser cheio do Espírito Santo
enquanto você estiver mergulhado no rio do Espírito, buscando a sua presença como a coisa mais importante que você pode desejar. Sabe, queridos, eu vejo que a presença de Deus, a volta do Senhor Jesus, ela está tão próxima. E nesses tempos finais, o diabo tem enganado tanta gente, fazendo-se afastar dos caminhos do Senhor. Mas Deus ama você do jeito que você é, da maneira como você é. E quando Ele diz assim, encha-se do Espírito, não é porque Deus é um megalomaníaco que quer ter mais pessoas cheias do Espírito simplesmente para adorar. Mas Ele diz assim, encham-se do Espírito, porque vocês nasceram para serem cheios do Espírito. Vocês não nasceram para serem vazios, pobres, miseráveis, cegos, nus. Vocês nasceram para serem cheios da presença, da minha presença, porque só assim vocês conseguem ser completos, só assim vocês conseguem ser plenos. Vocês nasceram para isso. Nunca esqueça. Fique, busque a presença de Deus, mergulhe no rio do Espírito, para que você experimente da sua graça libertadora como algo mais importante que você pode ter. Então, queridos, adormecer só poderia acontecer porque eu estava distraído e ele caiu. E quem adormece na vida espiritual, sem sombra de dúvidas, acaba caindo. Eu poderia pegar mais um tempão aqui, mas eu quero chegar ao final dessa nossa mensagem com o tempo e dizer assim que Eutico caiu. Ele caiu lá de cima. Quem sabe ele tenha quebrado seu pescoço, a sua coluna, as suas costelas. Quem sabe ele tenha sofrido uma parada cardíaca. Quem sabe ele tenha rachado seu crânio. Nós não sabemos. Mas o que nós sabemos é que Paulo desceu lá e disse assim: ele não morreu. E Paulo o abraçou. Quem já leu a passagem de Elias com a mulher que ele queria parar, ou Eliseu e a sunamita, o que eles fizeram? Eles abraçaram aqueles meninos e eles voltaram à vida. É o que, quando nós vamos aqui, é o que Paulo fez com esse jovem também. Ele o abraçou e esse jovem acordou. E ele se levantou e ele então foi curado. E a Bíblia diz assim que Paulo continuou pregando até de manhã. E eu acredito, meus irmãos, que quando Paulo continua pregando, aquele culto se transforma, aleluia, no verdadeiro Pentecoste. Glória a Deus, a presença, o fogo, né? Aquele culto lá em Augsburg, nos Estados Unidos, era a fichinha perto do que acontece ali com Paulo. O derramar a presença de Deus, ninguém mais pega no sono, ninguém mais dorme. A manifestação do poder de Deus começa a acontecer ali naquele lugar. E aquele jovem, eu acredito que ele fica profundamente impactado. Mas quando eu estava preparando novamente essa mensagem, o Espírito Santo de Deus falou assim para mim: você sabe qual é a chave desse texto? Por que é que Paulo foi lá e acordou Eutico, levantou ele? Você sabe por que Paulo levantou Eutico? O que o Senhor fez Eutico levantar? É porque o Senhor tinha um plano na vida de Eutico. O Senhor tem um plano na tua vida. O Senhor tem um propósito para você. A vida, queridos irmãos, não pode ser somente nascer, crescer, comer todo dia, dormir todo dia, conhecer algumas pessoas legais, fazer uma faculdade, fazer um curso, ter um emprego, ter um trabalho e morrer. Não faz sentido. Deus tem um plano para cada um de nós. E aí a mensagem da palavra de Deus é: por mais que você tenha dormido, por mais que você esteja dormindo, e por mais que você ainda não esteja buscando a presença do Senhor de todo o coração, você ainda pode fazer isso, porque Deus ainda tem um plano para a tua vida. Ele ainda tem um propósito. E sabe, Ele pode te usar para ganhar vidas e vidas e vidas e vidas nesse lugar. Ele pode te usar para trazer e encher este lugar aqui de tantas vidas que ele seja pequeno e a gente tenha que aumentar, porque a Bíblia nos mostra que é Ele quem opera. Quando a gente vê esse avivamento, sabe, eu tenho acompanhado esse, mas uma das coisas que eu mais gosto de ler, e tem muitos livros em casa, é sobre avivamento. E eu vejo sempre que quem toma a iniciativa é o Senhor. Quando as pessoas começam a buscar Ele de todo o coração, quando elas dizem assim: olha, eu vou jejuar porque eu quero a presença do
Senhor. Eu vou orar porque eu quero a presença do Senhor. Eu vou escutar mensagens espirituais porque eu quero a presença de Deus. Eu vou ler livros, eu vou ler a Bíblia porque eu quero a presença de Deus. Eu vou fazer coisas para o reino porque eu quero a presença de Deus. Eu vou chegar cedo no culto, vou dobrar o meu joelho e vou orar para que aquele culto seja abençoado, porque eu quero a presença de Deus na minha vida e na vida daqueles que estão ao meu redor, porque eu preciso buscar ao Senhor de todo o coração e não de qualquer maneira. E é somente assim. Sabe, queridos, nós vamos passar aqui desse lugar. E eu só posso deixar essa mensagem para você. Você só vai conseguir se encontrar com o Senhor de todo o coração, não pela metade. Não é porque Deus, eu já vi pessoas dizendo assim, não, porque Deus não aceita o resto. Não, é porque você não consegue, não, porque não tem outro jeito, porque não há outra maneira, senão nós sermos gratos e buscarmos ao Senhor dessa forma. Bem, eu quero te convidar a ficar em pé, e se você puder orar comigo, e buscar a presença do Senhor, e dizer assim: Deus, eu te quero de todo o coração. Eu nem sei como fazer isso, o pastor falou isso nessa noite, e eu nem sei como fazer isso. Eu tenho uma coisa para dizer para vocês, queridos, eu não sei também. Sabe, às vezes eu estou lá, né? Eu estou em algum lugar, eu estou orando, e às vezes eu estou lá no carro, por exemplo, e eu começo a orar e parece que, né, eu não sei se eu passei por meio da velocidade do anjo, o anjo veio para trás, o quê? Mas não vai. Mas às vezes eu começo a orar e a presença do Senhor me enche, me inunda naquele lugar, e ainda bem que ninguém me escuta, porque eles iam me chamar louco, mas eu continuo orando e buscando a presença do Senhor, porque é a iniciativa dele. Nós temos que dispor, você tem que querer, e tem que dizer: Senhor, eu quero, eu desejo, eu anseio, é isso que eu preciso de Ti. Tem aquela música que diz assim: preciso de Ti. Como a corça anseia por águas, assim a minha alma. Como terra seca precisa da chuva, eu preciso de Ti. Como o ar que eu respiro, eu preciso de Ti. Preciso da Tua presença. No final, né, ele deu também nessa noite, no final é tudo que vai importar. O irmão Mário falou isso nessa noite, nós cantamos o hino que o irmão Nelson pediu. No final, ao findar o amor desta vida, o que é que vai restar? O que é que vai importar? Senão a presença do Senhor. Feche seus olhos. Senhor, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso amado Senhor, Tu és aquele que nós conhecemos, Senhor, porque Tu se manifestastes a nós em algum momento da nossa vida. Mas nesta noite, Senhor, nós ouvimos sobre este jovem que adormeceu. E quem sabe, Senhor, alguns de nós que estão aqui, ou quem sabe alguém que vai nos ouvir, ou está nos ouvindo agora, está nessa situação, está dormindo, pegou no sono, está cansado. Eu clamo ao Senhor: Pai, desperta-nos, conforme a Tua palavra diz assim: desperta, ó Tu que dormes, desperta-nos, Senhor, para que nós nos acordemos para a realidade de que só podemos Te encontrar se Te buscarmos de todo o nosso coração. Fala conosco, Senhor, ajuda-nos, Pai, porque nós nem sabemos orar como convém. Ajuda-nos, Senhor, porque nós nem sabemos ler as Tuas Escrituras como deveria ser. Ajuda-nos, Senhor, porque nós não podemos conquistar a revelação da Tua presença pelos nossos próprios méritos ou pela nossa própria força. Se Tu não Te manifestares a nós, Senhor, será inútil, porque não é por força nem por poder, mas é pelo Teu Espírito, e é isso que a Tua palavra diz. Por isso, nesta noite, Senhor, quando nós sairmos aqui deste lugar, quando nós voltarmos para a nossa casa, quando nós, Senhor, tivermos que deitar a nossa cabeça, que o Senhor fale conosco e nos diga o que Tu queres de nós e como nós devemos fazer e como nós devemos proceder, para que o Senhor Te manifeste nas nossas vidas de maneira tremenda e extraordinária. Nós não somos nada sem Ti. Quando nós sairmos desta terra, quando acabar essa nossa vida, nós só teremos a presença do Senhor. Nós não levaremos absolutamente nada.
nenhuma roupa, nenhum dinheiro, nenhum carro, nenhum bem, nenhuma casa, nada. Nós só teremos a nossa alma, Senhor, para apresentar a Ti. Por isso, Senhor, fala conosco e Te revela a nós. É o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém.